irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja em nossos corações e neste momento nós possamos entrar na presença do Senhor com alegria, buscando o Senhor em todo o tempo, louvando o seu nome. Então, quero convidar a amada igreja a fechar os seus olhos, enquanto nos preparamos para o início da liturgia. Enquanto o grupo de louvor no ministra, eu convido nossos irmãos a fechar os olhos, se for possível, buscar a presença do Senhor.
Quanto custa para nós uma semana de felicidade, um dia de paz, um tempo de bons pensamentos? Quando nós analisamos a situação da humanidade, nós percebemos que encontrar felicidade no mundo está cada vez mais difícil. E talvez, na verdade, nunca tenha sido fácil a gente encontrar esse tempo de felicidade. Mas nós podemos ser felizes, nós temos o direito de ser felizes, irmãos. Talvez esse tempo de felicidade vai depender muito de decisões que tomamos, mas muito mais daquilo que estamos fazendo. O profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 16, diz assim: ouviu, meu íntimo se comoveu, meu íntimo se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, os joelhos me vacilaram, pois em silêncio, devo esperar o dia de angústia que virá contra o povo que nos acomete. Irmãos, as palavras do profeta Abacuque, além de serem assustadoras, elas não trazem ânimo nenhum. Por que ele está dizendo isso? Porque ele foi buscar a presença do Senhor para entender o pouco do mundo que ele estava vivendo. Irmãos, a visão de Deus é horrível. A visão do Senhor, recebida por Abacuque, anunciava um tempo um tempo de invasão do inimigo. Viria um tempo de escassez. A queixa que Abacuque fazia diante de Deus era o conflito que existia no íntimo do crente, imaginar que aquele que está descrente, aquele que não serve a Deus, está prosperando mais, está vivendo melhor. Mas quando ele chega na presença do Senhor, irmãos, Deus coloca para ele que o dia da intervenção de Deus na vida daquele povo ia ser dia de muita angústia. Mas um detalhe que nós já falamos aqui: naquele dia, Deus disse para ele que o justo viveria pela sua fé. Então, quando ele tem o vislumbre de um tempo difícil, e ao mesmo tempo ele tem a consciência, ele tem uma consciência da situação, então ele se abate, ele fala que o seu íntimo se comoveu, seus lábios tremeram, vacilaram os seus joelhos com a voz do Senhor. Mas, irmãos, um detalhe interessante. Ele fala aqui, ele revela, na presença de Deus, ele diz assim: resultado, decisão, irmãos, depois de uma visão, depois de uma realidade, Abacuque diz para Deus: eu vou me alegrar, eu vou me alegrar no Senhor, eu serei alegre no Senhor. Mas como você vai ser alegre? Como pode uma pessoa ser alegre nesse mundo? Ele diz: eu serei alegre. Mas as circunstâncias
estão tirando a nossa expectativa de felicidade, de prosperidade. O medo e o temor está vindo para todos os lados. Mas ele disse assim, irmãos, que eu serei, eu me alegrarei no Senhor. Como? Eu vou me alegrar no Senhor. E ele começa assim, olha, ainda que a figueira não floresça. A figueira não floresceu, não tem figo, não tem alimento. A videira, não produziu o seu fruto. O produto da oliveira minta. Eu acredito que o produto da oliveira mentindo deve ser o pior. Por quê? O produto da oliveira é azeitona, era produto comercial, alimento, medicamento, tudo se produzia com azeite, mas muitas vezes as azeitonas eram bonitas, por fora, lindas, mas quando ia espremer não saía nada. Com aquela laranja do mercado, linda, e se a descasca, não sai nada. Imagina quem vive disso, irmãos. Pegar 2 caminhões de laranja, tudo seca, não saiu nada do sul. O produto da oliveira pode mentir, pode dar um investimento muito grande, porque ela pode não trazer resultado. E olhar no curral para os gatos todos desapareceram. E ele diz assim, eu todavia me alegrarei. Irmãos, vamos nos alegrar em Deus, porque se não for para nos alegrarmos em Deus, esquece. Se a nossa alegria não está no Senhor, irmãos, se a nossa alegria não procede de Deus, se a nossa alegria não se fundamenta numa confiança de que o Senhor, o dono de todo ouro, de toda prata, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que cuida da nossa vida, do nosso futuro, aleluia. É o Deus que já previu tudo para nós. Se nós não tivermos essa consciência, nós não vamos ser felizes, não haverá alegria. E aí nós vamos sair buscando alegria para tudo quanto é canto, né? Vamos lá, aí nós vamos buscar alegria nas compulsões. Aí a gente come demais, aí a gente bebe demais, aí a gente faz coisas que não deve, tudo para ter um pouquinho de felicidade. Não tem, não vai existir de maneira nenhuma. Nós damos continuidade no nosso culto nessa noite. Quero convidar os irmãos a se colocar de pé. Nós vamos orar nesse momento, o irmão Robson vai orar por nós. Nós vamos pedir nesse momento para que Jesus Cristo seja a alegria da nossa igreja. Nós nos alegraremos no Senhor em todo o tempo. Eu quero convidar você a fechar os olhos, entre na presença de Deus, olhe junto para o irmão, diga para o Senhor: Senhor, eu vou me alegrar. Aconteça o que acontecer, eu vou me alegrar em Ti. Pessoa, que é o Criador, o soberano, o grande eu sou, o alfa e o ômega,
aquele que cuida da nossa casa, aquele que cuida dos nossos filhos, aquele que abre e fecha a porta. É lá que nós confiamos, é lá que nós permanecemos. Ó Deus, em nome santo do teu filho Jesus, nos ajuda, porque nós estamos em tempos difíceis, nós estamos na reta final da tua igreja, e muitos, infelizmente, Senhor, estão, Senhor, dormindo, muitos, infelizmente, Senhor, estão, Senhor, deixando aparecer, estão presos, Senhor, nas suas razões humanas. Mas nesta noite, com este privilégio que o Senhor consegue, Senhor, este pequeno rebanho que chegou, com toda dificuldade e debilidade, e o Senhor permitiu estar aqui nesta noite. Por isso, fala conosco, fala comigo, eu necessito ouvir a tua voz, fala com a tua igreja, para a glória do teu santo nome, assim nós te exaltamos. Amém, queridos? Amém, amém, queridos? Nós vamos feliz essa noite, por gentileza, exalta o Senhor. Amém. Amém.
para mim chegou a alegria. E isso em 2022. E isso ficou muito marcado. E eu sou muito de gravar datas, meu Deus, né? E eu estou muito feliz, porque faz 2 anos. E nesses 2 anos, amanhã vai ser um grande dia que ele vai tocar um sino para a honra e glória do Senhor pela 3ª vez. Amém. Amanhã ele vai chegar para mim. Glória a Deus. Eu estou assim, essa noite eu coloquei só louvores de gratidão, só louvores de fé, que ruge o leão, porque se o leão rugir, o que seria de mim? O que seria de você? O que seria se a gente não tivesse a fé do tamanho do dom do Senhor? Se a gente não se alegrar com os que choram, não chorar com os que choram, não se alegrar com os que alegram. Igual a palavra de Deus fala. Isso também é esses dias. Contamos 12, 15. Alegrei-vos com os que alegram, e choram com os que choram. Aleluia. E eu já conheço a palavra do Senhor saber. E a minha alegria hoje é porque meu filho está curado. Amém. Está ali ainda, ele mora pela barriga, os moços. A gente vai poder entrar na piscina. Ele vai poder nadar. Meu filho não podia. Ele está tão feliz que segunda-feira a gente foi no Rio. Ele conta todo mundo que ele olhava. Ele não conseguia saber que eu tirava na net. Aleluia. Isso é muito emocionante. E o que eu lembro disso? Que quando ele estava com 7 meses de tratamento, ele teve que ficar 22 dias dentro do hospital, porque ele deu uma infecção também. Então vocês têm a noção, a ideia, como que é perigoso esse cateter, porque esse cateter ele é conectado ao coração. Olha como Deus olha como Deus fez para os médicos poder. E aí só passa a medicação de quimioterapia. Então a medicação é uma outra. Aí o sangue vai no pulso, vai na mão. E ele está muito feliz, como nós estamos felizes, porque foram 2 anos esperando esse momento. E eu falei para o cirurgião assim, mas é rápido, a gente vai ficar internado, alguma coisa assim. Ele não. É 15 minutos de cirurgia, rapidinho ele comeu, você já foi embora para casa. Eu falei, agora não vou dormir aqui de novo. Eu fico muito contente por isso. Glória a Deus. E eu gostaria de agradecer a cada irmão que chorou, cada irmão que se alegrou, cada irmão que pediu a sua oração, cada irmão que jejuou, que pediu oração para ele nas suas batalhas, cada irmão que mandou uma mensagem, cada irmão que me ajudou nesse tempo, que me ajuda até hoje. Porque se não fosse a vontade de Deus sobre a minha e sobre a vida dos irmãos, eu não seria a pessoa. E hoje eu sou muito grata. O primeiro ano, o primeiro ano, foi sobre gratidão. E mesmo quando eu estava lá no hospital, eu falava com a Jane assim, Jane, eu não queria tanto no culto, mas olha, eu não vou poder ministrar hoje, nem não, eu falo hoje, mas eu vou. Eu chegava atrasada, né? Mas eu estava aqui. Eu deixava os meninos com eles e eu estava aqui. Não posso de falta nenhuma. E todas as vezes que eu venho, eu olho para essa cruz, que foi ali que verteu o maior amor sobre nossas vidas. Foi ali que ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Foi ali que ele deu o seu único filho. E uma oração que eu fiz no começo, com 5 dias que eu tinha descoberto que eu estava em casa, que eu já tinha ido no Rio. Ele estava dormindo no chão, Pedro dormindo na cama. Eu falei, Senhor, que tal os documentos dele? Está todos em tuas mãos. Eu não sei de nada, Senhor. Mas ele veio com remédio, ele veio sem a gente
Paulo do Brasil, que é um dos melhores de Brasil. Hoje ele já sabe, eu sou fazendo dói, se ele tem alimento, eu sei. Ele já sabe. Então, uma coisa que eu tenho para dizer, eu entreguei o meu filho, eu entreguei o meu filho nas mãos do Senhor, eu entreguei ele. Glória a Deus. E ali, ele vai entregar. Eu falei, Senhor, eu não vou me preocupar, porque ele está nas tuas mãos. Aleluia. E eu não me canso de falar, porque é um testemunho que eu tenho na minha vida de 36 anos. Amém. 36 anos louvando e exaltando o Senhor. Glória a Deus. E eu só quero agradecer. Amém? Amém. Que a vontade do Senhor, a vontade dele todo o tempo sobre nossas vidas. Te amo, Deus, tua graça me trabalha todos os dias. Eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da vontade de Deus.
necessidade do seu amor, do seu caso, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Até aqui o Senhor nos alcançou, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor é nosso alvo, nosso ômega, nosso início, nosso meio, Santíssimo, Deus. Nosso momento, Deus, que grandíssimo nos olhos. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez sobre nossas vidas. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Bom, que o Senhor seja glorificado no nosso meio. Esse é o momento em que nós consagramos a obra de Deus, nosso dízimo, a nossa oferta. Mas antes de você fazer isso, eu quero ler alguns versículos do Salmo 37. O Salmo 37, o Salmo de Davi. Davi diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faça o bem. Confia no Senhor e faça o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que bênção! Deus nos convida a deixar de lado toda a indignação, toda a raiva diante das injustiças que nós vemos, e em lugar disso Ele pede que nós confiemos no Senhor. Ele diz: confia no Senhor e faz o bem. Ou seja, mesmo que você esteja cercado de injustiças, mesmo que você esteja cercado de coisas que você não entende, que você não gosta, porque nós não gostamos de muita coisa que nós vemos à nossa volta, Deus nos convida a deixar de lado toda a raiva, toda a indignação. E Ele diz: faz o bem. Continue a fazer o bem, continue a fazer aquilo que é certo. Faz o bem e faz aquilo que é certo. Habita na terra e alimenta-te da verdade. As verdades de Deus sobre a nossa vida, isso é o que importa. Deus nos conhece, Deus conhece o nosso coração. E que nós possamos nos apropriar dessas verdades da palavra de Deus. Deixa a ira, abandona o furor, alimenta-te da verdade. Confia no Senhor e continue fazendo o que é certo. Continue fazendo aquilo que Deus nos manda na sua palavra. Nós vamos fazer isso. Nós vamos caminhar com o Senhor. Vamos continuar confiando nele, porque Ele sabe todas as coisas e o tempo para todas as coisas. Quero convidar você a ficar de pé. Vamos ficar de pé nesse momento, vamos orar. Depois da oração, você pode sair do seu lugar, consagrar aqui no altar de Deus o seu dízimo, a sua oferta. Quero agradecer a você que já fez isso através do Pix. E que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar. Feche os olhos. Amado Deus, nosso Pai, obrigado porque a tua palavra nos convida a descansarmos no Senhor, a ficarmos em silêncio, a nos alimentarmos das verdades da tua palavra sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso mundo. Deus, é isso que nós queremos fazer nessa noite. Confiar no Senhor e continuar a caminhar contigo, a fazer o bem, a fazer o que é certo. Ó Deus, abençoa o teu povo, abençoa as famílias, cuida de nós, ó Deus, abençoa cada um de nós, o nosso trabalho. Deus, sustenta a tua igreja, que nós caminhamos na força que o Senhor nos dá, que nós consigamos, como igreja, cumprir os nossos compromissos. Tudo seja para a glória do Senhor, para a glória do seu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sair do seu lugar, então, vir aqui no altar de Deus, traz aqui o seu dízimo, a sua oferta. Deus abençoe a sua vida.
Quero chamar as crianças aqui. Cadê as crianças? Nós vamos orar pelas crianças, para que Deus abençoe a vida delas. Nós teremos a parte. Você vai chamar? Legal. Nós vamos orar então, cada uma dessas crianças são preciosas para nós. Deus abençoe a Jane, Deus abençoe ela, Deus abençoe ela, e a capacidade de transmitir a realidade do coração de cada uma delas. Também vamos falar pelo pastor Pedro. O pastor Pedro vem aqui. O pastor Pedro vai trazer a palavra para nós. Hoje nós vamos orar também pela vida dele. Feche os olhos, vamos orar pelas crianças. Ó Deus, nosso Pai, nós colocamos a vida de cada uma dessas crianças agora nas tuas mãos preciosas. Deus, queremos que o Senhor tenha uma palavra muito especial para elas através da vida da Jane. E nós oramos para que o teu desejo, o teu propósito na vida delas se cumpra, se realize, ó Deus. Pai, obrigado pelas vidas dessas crianças que alegram nosso coração, alegram a tua igreja. Nós a recebemos e as consagramos aqui nessa hora no teu altar também, porque elas são preciosas, primeiramente ao Senhor e também a nós. Fala com elas, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos por cada um de nós nesta hora. Pedimos que o pastor Pedro seja revestido agora do poder do Espírito Santo, para que ele fale, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Abençoa a tua igreja, abençoa nós que ouvimos, abençoa ele que fala, para que o teu propósito se cumpra também na vida de cada um de nós aqui. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando a gente olha aqui para frente da igreja, a gente vê diversos instrumentos, microfones, mas tem uma coisa que me chama a atenção, que é aquela cruz. E eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês. Quando nós olhamos para aquela cruz, o que vem na sua cabeça, irmão? O que passa pela sua cabeça? Quando você vislumbra aquela cruz, o que passa assim, de imediato? Eu vejo sofrimento, eu vejo vitória, né? E vejo esperança. Sofrimento de Jesus, que enfrentou uma cruz parecida com aquela. A vitória dele, né? Que a morte dele foi uma vitória sobre a morte. E também a sua ressurreição. Aí fala que ele morreu para a nossa salvação e ressuscitou para a nossa glorificação. Então, quando eu vejo a cruz, vejo essas três coisas na minha cabeça. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa cruz. Bom, para a nossa assessora foi falar da cruz. E eu quero começar a fazer uma pergunta, né? Por que será que Jesus morreu numa cruz? Igual a essa. Porque Jesus morreu na cruz. Muito bem. Nós sabemos que a cruz era um instrumento do método de execução de pena de morte usada pelos romanos. É isso? Então os romanos, para penalizar os seus criminosos, eles faziam através da cruz. Era uma cruz que eles usavam. E como era então essa crucificação? Como era? Consistia, o apenado era processado, né? Era condenado à morte. Então, como ele era romano, e também podia ser que algum judeu, mas portanto que ele tivesse infringido alguma lei romana, mas a crucificação era para os piores criminosos que existiam lá em Roma, contra a sociedade, contra as pessoas, contra o país, contra o Estado. Então eles eram condenados a morrer numa cruz, pena de morte, né? Então, como era então? O apenado saía de onde ele estava, onde ele era julgado, e ele tinha que caminhar até um determinado lugar, onde já estava uma haste
igual a essa aqui, vertical, fincada, já estava fincada. Dizem os historiadores que era tipo assim, 3 metros de altura, essa haste. E o condenado era obrigado a levar essa haste horizontal. Eles colocavam essa haste nos seus ombros, amarravam suas mãos nessa haste, e ele então saía lá da cadeia, onde ele estava preso, para ir até o lugar da sua crucificação. E o pior de tudo não era a morte em si, para aqueles criminosos, era a humilhação que eles passavam durante aquele trajeto que eles faziam de onde eles estavam até a crucificação. Era escárnio de todas as maneiras, porque eram criminosos perigosíssimos. Senão a sociedade não queria mais aquele elemento, fazia parte da sociedade. Então eles acusavam, xingavam, faziam de tudo. Isso que era pior para o Avenado. Passar por uma humilhação. Ele sabia que ia morrer, mas antes ele tinha que passar por uma humilhação, que era a humilhação que o corpo fazia com respeito à sua pessoa. Então, dessa maneira, era então a crucificação. E o camarada era colocado, então, trazia aquela haste que ele trazia, colocava em cima da outra haste que já estava aplicada, ele ficava ali 3 dias, 4 dias, 2 dias, pendurado, sem comida, sem bebida, sendo esclarecido, porque o povo ia lá visitar, ia esclarecer dele, ele ficava ali naquele tempo, até que ele morria. Morria de insolação, morria de fome, de sede, mas ele não era morto assim, de uma maneira rápida. E quando ele morria, é que vinha o pior. As famílias não podiam pegar seu corpo e levar para um sepultamento digno, porque ele era criminoso, dos piores, ele não podia ter sepultamento digno. Então o que eles faziam com esse corpo? Depois da onde era crucificado, havia um vale, e até nos dias de hoje existe esse vale lá, perto de Israel. Inclusive, quem é de Israel, quem é judeu, não gosta de passar nesse lugar, porque era onde eles jogavam as pessoas que tinham morrido na crucificada, nesse lugar para apodrecer, para ser comido pelos animais, enfim, para desaparecer. Então eles não tinham sepultamento digno, eles eram jogados nesse lugar como se fosse um lixo. Era a maneira que os romanos castigavam os seus piores criminosos. Muito bem. Jesus não poderia ter morrido na cruz, irmãos. Jesus não era romano, Jesus era judeu. Então não podia ter sido morto em uma cruz. Então, como que deveria acontecer, se fosse o caso da morte de Jesus? A pena que ele deveria cumprir como pena de morte, como seria? Também, entre os judeus, havia pena de morte. Isso? Havia sim pena de morte. Entre o judaísmo, nas leis judaicas. E quando a pessoa também desrespeitava determinados princípios contra o povo de Israel, o Sinédrio fazia uma reunião e aquela pessoa era condenada à morte. E como era feita a morte daqueles condenados? Era por apedrejamento. É isso? Não queriam apedrejar aquela moça que foi achada em adultério, que foi levada para Jesus? A cama não foi apedrejada? Então, a maneira de cumprir a pena de morte para o judaísmo era o apedrejamento. Então Jesus tinha que ser apedrejado, e não morto. Então veio o problema, que a gente vai dizer para o Simão lá o que aconteceu. Caifás era o sumo sacerdote, tá? Na época tinha o Sinédrio, que era formado pelo sacerdote, que era como se fosse assim, o STF brasileiro, então era o Sinédrio, onde as pessoas eram julgadas. Eram julgadas ali, eram condenadas, mas aqueles que condenavam, que eram os sacerdotes, o sumo sacerdote, eles não pegavam em pedras para jogar no apenado. Era o povo que fazia, que exercia a pena de morte para aqueles que eram apenados dentro do povo de Israel. Então era apedrejamento. Então Caifás tinha um problema. O sumo sacerdote tinha um problema sério.
Jesus ao apedrejamento, a pena de morte, ele tem um problema, porque eles mesmos jogaram as pedras. O povo que jogar as pedras em Jesus. Então, o que faz a pessoa? Não vai jogar. O povo gostava de Jesus. O povo admirava Jesus. Jesus era esse local onde estava, tinha multidões em volta dele. Então, ninguém se atrever, ou quem sabe, ajudar os sacerdotes, não quero Jesus até matado. Com certeza não vai acontecer isso. E Caifás pensou isso. Não vai acontecer. O povo não vai obedecer e nós vamos ficar de uma maneira desmoralizada, porque não vai ter apedrejamento. Eles não vão matar Jesus. Então eles tiveram um plano, Caifás e mais o sacerdote tiveram um plano. Eles enviariam Jesus para ser morto pelos romanos, sabendo que eles vão obedecer o outro pelos romanos, através da cruz. Mas eles resolveram mandar. Então o que fizeram? Fizeram uma lista de algumas coisas que Jesus tinha feito errado. Fizeram uma lista, de todos os crimes que eles achavam que Jesus tinha cometido contra o povo, contra a nação, contra o sistema que existia até então, o sistema. Então, o que aconteceu? Eles fizeram uma lista e mandaram então para heróis. Olha, esse cara aqui tem que ser morto por causa disso aqui, Ele é um criminoso. Esse homem aqui, Jesus, ele é um criminoso, ele é um arruaceiro, ele é contra muitas das coisas do sacerdote, contra a lei de Moisés, até isso eles escreveram, e mandaram aquela lista para os heróis. Heróis, a lista foi, olha, você tem que comigo. Então Herodes pega e manda para o Pôncio Pilato. Então o Pôncio Pilato não pega aquela lista, manda prender Jesus, que ele estava preso, da cadeia, Então, Pôncio Pilato pega aquela lista de acusações e começou lá, quais as acusações? Aí ele violou o sábado porque curou uma pessoa no sábado. Ele chamou os sacerdotes de sepulcro caiado. Ele não obedeceu, ele falou que era aquele que Jesus tinha prometido no nas Escrituras e nas profecias do Velho Testamento. Não sei se os irmãos se lembram, quem estava no domingo passado aqui, pastor Paulo falando sobre o abrir o livro, E ele estava dizendo que Jesus leu a profecia de Isaías e falou, outro, se cumpriu isso aqui no nosso meio e em mim. Isso foi um crime horrível para o sacerdote. Imagina se apresentar Jesus se apresentando como Messias, e Jesus muitas vezes se apresentava também como Deus, que tinha uma coisa dentro do seu coração, eu estou querendo achar a palavra. Mas ele se apresentava como Deus. Isso aí é um crime horrível. Pilatos pega aquela lista e fala, isso aqui não tem nada a ver comigo. Ele não fez nada contra o Império Romano. Não tem como a gente matar esse homem por causa dessas bobeiras aqui, obviamente, Pilatos deve ter visto isso, que eles estão me mandando aqui. Eu não vejo isso aqui como crime para condenar esse homem à pena de morte. Eu não vejo. Ele não via razão para condenar Jesus a morrer na cruz. Aí o que fizeram? Os sacerdotes estão na faculdade de estratégia. Não vamos falar mais que ele está infringindo lei de Israel. Nós vamos falar que ele está querendo ser rei de Israel. Então vamos dizer para eles que ele é um arruaceiro. E que na verdade Jesus queria libertar o povo judeu do imperialismo romano. Era isso. Então eles falaram isso para ele. Não, ele está querendo ser rei do judeu. E se ele for rei do judeu, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um exército, treinar soldados, treinar pessoas e vai fazer uma rebelião contra Roma. E quem sabe até tirar o jugo do romano sobre Israel. Então eles passaram, aí já seria um crime. Aí sim, seria configurado um crime contra o Império Romano. Seria um crime de rebeldia por parte de Jesus. Então, por causa desse crime de rebeldia, é que Jesus então foi condenado à morte. Sobre essa
primeiro, que não tinha nenhum, mas então, diante dessa acusação, leva Jesus àquele lugar. Então, essa aí é uma introdução da acusação, mas vem a cruz, porque Jesus morreu na cruz. Não era morte para ele, esse livro apedrejado de acordo com as leis judaicas. Mas ele então foi condenado à morte. Muito bem. Então vamos ver aqui. Existe algum versículo, eu pelo menos não achei, no Velho Testamento, que falava explicitamente que Jesus morreu na cruz. O que eu achei foi o seguinte, por exemplo, Salmo 23, 16. Diz assim, Salmo 23, 16. Uma multidão de cães me cercou, um bando de malfeitores me envolveu, transpassaram minhas mãos e meus pés. Isso é registrado, então, por isso que está aqui no Salmo 23, né, que fala, inclusive o título do Salmo fala o Salmo da cruz, né? Fazendo uma alusão daquilo que é você de Jesus. Amarrar suas pernas, amarrar minhas mãos e os meus pés. Sabe que é pregado na cruz. Bom, agora vamos para Marcos, capítulo 15. Eu acho que mais depressa possível. Marcos 15. Olha, irmão, Você vai abrir. Marcos 15. Manusear ele. Marcos 15, 16, diz assim, a palavra do Senhor. Em seguida, os soldados agarraram Jesus e os conduziram para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e agruparam toda a tropa. Vestiram-lhe com um manto púrpura, real, depois desceram o espinho e cravaram sobre sua cabeça. E começaram a saudar: salve Jesus, Rei dos Judeus. Olha, estavam ainda esclarecendo dele: salve Jesus, Rei dos Judeus. Espancavam-lhe a cabeça com uma vara e cuspiram sobre ele. Ajoelhavam-se e lhe rendiam oração. Muito logicamente, querendo esclarecer Jesus. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto de púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de cruz. Então Jesus tinha sido condenado, não tinha jeito, e eles então colocam Jesus para carregar a cruz. Eu queria falar um pouquinho com respeito a Jesus, a cruz de Jesus. A cruz é penada romana, já falei, tem uma haste vertical e a haste horizontal chamada patíbulo, essa haste aí, e o apenado carregava aquela peça, né, até o lugar da sua crucificação. Com Jesus, segundo alguns historiadores, não aconteceu isso. Não colocaram sobre Jesus essa haste chamada patíbulo. Jesus tinha que carregar a cruz completa. Primeiro que o processo de Jesus não foi muito rápido. Foi uma noite, um dia, ele foi preso, no outro dia ele já estava sendo condenado à morte. Foi muito rápido. Então o que eles fizeram? Fizeram uma cruz pronta, com as duas hastes. E ele então começa a carregar aquela cruz, e segundo os historiadores, tipo assim, 800 a 1000 metros, né? Talvez daqui da minha casa, não sei, mais ou menos, 1 metro. Mas Jesus tinha que carregar aquela cruz. Jesus tinha que levar a cruz da qual ele seria crucificado. E fora as pessoas, nesse caminho que ele estava passando, aí, por 800 metros, as pessoas ao lado dele. Aquelas mesmas pessoas que diziam Hosana,
aquele que vem em nome do Senhor, estava agora gritando, crucificam e querendo, logicamente, sendo manipulados, né, pelos sacerdotes, gritando e esclarecendo Jesus naquela via e se chama. Mas Jesus então pega a sua cruz, né, coloca aquela cruz pesada, e segundo alguns historiadores, ela pesava tipo 80 quilos, entre 80 e 90 quilos, e Jesus então começa a carregar aquela cruz. Mas o que estava acontecendo é o seguinte: talvez para mim, eu quiser, se eu pego um peso de 80 quilos, eu não vou aguentar. Mas se for o Robson ou o Bruno, eles vão levar com facilidade 80 quilos. Eu tenho dificuldade. Mas o problema, irmãos, o peso da cruz não era 80 quilos. O peso da cruz não era o peso da madeira em si. Para Jesus, o peso da cruz eram os nossos pecados. Porque para isso eles estavam morrendo. Isso? Aleluia. E quando você vê e lê Isaías 53, você vai entender realmente o que estava acontecendo. Isaías parece que tinha visto de perto o que aconteceu com Jesus. Isaías 53 é uma coisa impressionante de como Isaías fala a respeito da morte de Jesus. E ele fala, né, o motivo da morte de Jesus. Isaías também fala, pelas suas pisaduras, como sarado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, irmãos, eu digo para ela conversando com a Bela lá em casa, e ela falou o seguinte para mim: posso falar? Jesus, Deus não foi muito justo. Imagina matar o seu filho, imagina matar Jesus e deixar para Jesus passar por todo aquele sofrimento. Imagina, isso é absurdo. Jesus ter feito, Deus ter feito isso com Jesus. Mas, eu falei para ela, eu mostrei isso para ela. Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, às vezes eu oro ao Senhor, obrigado, porque Jesus morreu na cruz. Porque se ele tivesse morrido, eu não tinha o perdão de Jesus. Então Jesus ele estava ali, então, purgando os nossos pecados. Por isso que ele estava morrendo. O fato de ser na cruz, eu já disse, né? Não foi porque ele não matou. E também o seguinte, eu estava vendo um comentário do camarada chamado Cícero, era um orador romano. Ele falava que o pior das penas de morte era a cruz. E se nós vamos pensar mesmo, vou pensar no dia de hoje. Hoje nós temos países que não tem morte. Os Estados Unidos não tem estado, né? Que tem pena de morte. Cadeira elétrica, ou injeção letal. Há países que têm forca, né? Que são enforcados. Outros países têm funcionamento, como a Indonésia, o Vila, aqueles que levam droga. Mas ele diz que o pior deles é a crucificação. Esse Cícero. Por quê? Não é por causa da morte em si, é por causa da humilhação que era se colocado sobre a vida do operário. Era uma humilhação incrível ser morrido na cruz. Por quê? Porque na cruz a pessoa não morre de uma vez, assim, rapidinho. Se fosse fuzilamento, ele tira na cabeça e o cara já morre na hora. Se for cadeira elétrica, também é a mesma coisa, é muito rápido. Mas a cruz não era. A cruz tinha que ser motivo de humilhação também. E por isso que, às vezes, as pessoas ficaram alguns dias para morrer. Porque não aconteceu com Jesus. Jesus foi crucificado 9 horas da manhã, quando foi 6 horas da tarde, morreu. E se nós formos aqui fazer um estudo sobre isso, nós precisamos mais tempo para fazer prova. Por que aconteceu isso, né? Jesus não podia ficar morto 2, 3 dias, como acontecia com os atentados romanos. Então Jesus morre muito rápido. E nós sabemos por quê. Eles foram pesquisar, eles sabem por quê. Então Jesus morre rápido. Por quê? Porque ele estava cansado, esgotado, os soldados tinham batido demais nele. Então Jesus estava muito debilitado quando ele estava carregando aquela cruz. E segundo alguns historiadores, ele caiu 3 vezes. 3 vezes ele caiu. Ele não aguentou, ele estava já fraco, né? Primeiro que ele devia não estar alimentado. Eles não podiam dar para ele uma janta, né? Antes de levar ele para cruz. Roma não ia fazer isso. Então Jesus estava com fome, sim. Estava com sede, talvez. Então Jesus
vai dar conta. E segundo ele foi ele, a gente caiu 3 vezes. 2 vezes ele caiu, e na terceira, ele já estava muito debilitado, ele não ia conseguir levantar. Ele estava tão debilitado que ele não ia dar conta de levantar de novo, para conseguir, para continuar carregando a cruz. Não ia. E provavelmente os soldados não iam ajudar a carregar. Nenhum soldado ali da tropa ia falar, não, deixa eu dar uma ajuda. Eles não iam fazer isso. Porque eles estavam açoitando. E se vamos entender por que Jesus era aceitado, né, pelos soldados, porque eles queriam ver Jesus reclamando. E a Bíblia fala que ele foi levado ao matador como ovelha e não reclamava. E eles queriam ver Jesus reclamando. Eles queriam ver Jesus amaldiçoando. Eles queriam ver Jesus reclamando. E Jesus não fazia isso. Isso deixava o soldado muito irritado. Por isso que eles batiam. Vão bater até ele reclamar. Mas ele não reclamava. Que a Bíblia fala que ele ia para o matador como ovelha e não como careta, né? Que não grita, que não reclama, que não protesta. Isso é acontecer com Jesus. Porque Jesus estava indo para a cruz por minha causa e por sua causa. Ele sabia daquilo que esperava. Então, vamos chegar no versículo que nós queríamos para a nossa meditação, por exemplo. Tudo isso eu falei com introdução, né? Agora vem realmente a nossa meditação que não vai ser muito rápido, que não vai ser rápido. Diz assim, Marcos 16, 21, o versículo que eu escolhi para a gente meditar sobre ele. Aleluia. E ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, o pai de Alexandre e de Rufo, passaram por ali, vindo do campo. Eles forçaram a Jesus a carregar a cruz. Então vamos lá, né? Jesus caiu a terceira vez e estava voltando para trás. E ele chegou levado para ser crucificado. Então eles pegam esse camarada que estava lá assistindo, eu não sei por que ele estava lá, a Bíblia não fala, está dizendo que ele vinha do serviço, vinha do campo, né? Então pega esse cara chamado Simão e faz com que ele ajude a Jesus a carregar a cruz, até o lugar que ele devia ser crucificado. Irmãos, é sobre esse homem que eu quero falar nessa noite. O que nós podemos aprender com Simão? A vida de Simão. Uma atitude de Simão de ajudar Jesus a carregar a cruz. O que nós podemos aprender? O que a igreja Nova Aliança vai aprender nessa noite com respeito a Simão? Primeiro, eu quero dizer que é um homem comum. Mas olha aí, é um homem comum e que ajuda a carregar a cruz, consequentemente fazendo parte do plano de redenção de Deus para o homem. Ele ajuda Jesus a carregar a cruz. Foi forçado? Foi, mas foi um privilégio para ele, logicamente. Provavelmente depois que aconteceu tudo, da ressurreição, ele deve ter falado para a família, que prazer que eu tive de ajudar aquele homem a carregar a cruz. Eu agora faço parte do plano de redenção. E eu estou dizendo isso porque tem o nome dele na Bíblia. A importância que Deus dá para aquele homem, Simão, o nome dele está aqui escrito na Bíblia. Ele faz parte do canto da Bíblia. Marcos faz questão, e parece que Lucas também, de registrar a presença desse homem e a existência desse homem. Simão fala de onde ele era, e diz aqui pelo jeito que ele era casado, né? Pela informação que nós temos aqui, está dando aqui o nome dos seus filhos. Provavelmente não fala o nome da esposa, porque ele era de ciúme, né? Fala o nome das esposas. Mas fala, então era um homem casado. E esse homem então passa a fazer parte do plano de Deus para a redenção. Ficar ajudando a Jesus. Nessa noite, irmãos, Jesus está nos convidando a todos nós para ajudá-lo a carregar a cruz. Cada um de nós. Jesus está nos convidando, como Simão, a ajudá-lo a carregar a cruz. De que maneira que nós podemos ajudar Jesus a carregar a cruz? De que maneira? Existem muitas maneiras. Eu estive pensando, eu fui escrevendo algumas delas, e eu fui catalogando de uma série de motivos. Nós podemos ajudar
E Jesus está nos convidando para ajudá-lo a carregar a cruz. Mas eu quero pontuar só 3, porque mesmo o nosso horário não permite a gente estender muito, né? Eu quero falar sobre 3 pontos. O primeiro ponto, a gente não vai ler, mas está registrado em João 15, 14. João 15, 14, Ricardo. Diz assim: se vocês querem ser meus amigos, façam o que. Então Jesus está nos convidando a ajudá-lo a carregar a cruz, ser um amigo dele. E o que é que um amigo faz, irmão? Eu estou conversando com ela, eu estava falando para ela, eu falei, olha, conhecido, eu tenho centenas. Nesse 84 de vida que eu tenho. Centenas de conhecidos. Mas amigos, eu digo, sim. Sim. Eu posso até, se fosse o caso, falar com ele. O que é um amigo, irmãos? Aquele que compra a sua, que está junto com você, para que der vier, não é isso que eu falo? O amigo é aquele que sacrifica para te ajudar. Esse é o amigo que gosta de você, que não quer você sofrer. Se você tiver algum problema, ele vai te ajudar. Isso é ser amigo. E Jesus está nos convidando para ser amigo. Entendeu o texto? Vós sois meus amigos, se fazendo o que eu vos mando. Então Jesus está convidando a cada um de nós aqui nessa noite para ser amigo dele. E ser amigo dele é falar dele para as pessoas. Ou não? Falar que ele existe, saber falar porque ele morreu na cruz. É isso que Jesus quer. Eu estou dizendo, né? Se fizeres, eu vos mando. O que Jesus manda? Nós vamos ver. Se tiver o sermão lá da montanha, né? Mateus 5, 6 e 7, nós vamos ver uma série de recomendações ali que Jesus quer para ser seus amigos. Então, quer ajudar a carregar Jesus, carregar a cruz? Ser amigo dele. Vamos ser amigo dele. Vamos pensar naquilo que nós podemos fazer com Cristo. Segundo ponto, que eu pensei, seria evangelizando. A gente vai encontrar em Marcos 16, 15, uma expressão de Jesus da seguinte maneira: e lhes ordenou, enquanto estiveres indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Quer ajudar Jesus a carregar a cruz? Seja um evangelista. Isso? É isso que Jesus está falando. Quer ser amigo dele? Prega o Evangelho. Traga umas pessoas para conhecer. Aleluia. Traz umas pessoas para saber o que ocorreu aqui, qual o significado, de repente isso aí nossos pecados são perdoados. É isso que ele está falando. Ide e pregar o Evangelho. O que é pregar o Evangelho, irmãos? O que é pregar o Evangelho? Eu tenho 60 anos de igreja em base. Eu me lembro que na época que a gente se converteu, no meu tempo, tinha uma maneira de pregar o Evangelho. A gente ia nas portas da Praça Paula, lembra, né? A gente ia nas portas, a gente fazia curso de ar livre. Alguém se lembra dessa época? Fazia curso de ar livre, saía com um folhetinho, né? Dava folheto de pregação. Hoje não existe mais nada disso. Infelizmente, a igreja esqueceu essa maneira de evangelizar. Mas existe uma maneira mais eficiente de evangelizar. Eu vou falar para você qual é. Nós estávamos tendo uma palestra em Guarulhos, para me convertir, e o palestrante estava falando sobre meios de pregar o Evangelho. Para me ensinar de como fazia a pregação do Evangelho. Evangelho de massa, Evangelho pessoal, uma série de coisas. E ele falava, olha, o evangelista, ele deve conhecer pelo menos um ou dois textos bíblicos, de cor. Porque se você estiver falando com uma pessoa sobre a morte de Jesus, é bom que você saiba alguma coisa. Se você quer falar sobre a salvação, é bom que você saiba alguma coisa da Bíblia. Aí uma senhora me levantou para o pastor, palestrante, ele tem uma dificuldade. Eu não consigo decorar textos bíblicos. Eu não consigo. Está na cabeça, então eu não posso ser um evangelista. Eu não consigo. Eu não vou ter condição de falar sobre a Bíblia. Ele falou: você pode ser também uma grande evangelista. Não é pelo fato de conhecer ou não, o que você vai conhecer. Então ele citou para a gente na época o caso da mulher samaritana. Ele falou que a mulher samaritana pode ser uma coisa interessante, que nós conhecemos a história, não vamos contar. Mas aquela mulher,
beira do poço, conhece Jesus, experimenta da água que Jesus deu para ela, ela se converte, muda de vida ali naquele momento, ela passa a ser uma nova criatura, porque ela bebe da água que Jesus oferece, e ela podia fazer simplesmente ficar ali sentada com Jesus, sem prazer, seria fazer top. Ô Jesus, agora que eu te conheço, né? Você me salvou, vamos conversar? Como é que é? Como é que é aquilo? Como é que é? Vai ser a minha vida lá na eternidade? Ela podia fazer isso, não, aquela mulher não fez isso. Depois que ela recebe a salvação ali, tomando da água de Jesus, ela sai correndo. E a Bíblia fala que ela deixou o cântaro para trás, ela esqueceu da água que ela foi buscar. E o que ela faz? Ela sai correndo e vai evangelizar. Não é isso? Ela vai falar para suas amigas, ela vai falar para sua família, ela vai falar para todo mundo que ela conheceu o Messias, que ela conheceu Jesus. E ele está lá na beira do poço. Quem quiser conhecer, está lá. É isso que é evangelizar. Aquela mulher falar daquilo que Jesus fez na vida dela. Por isso que ela estava com um semblante diferente. Ela estava com um semblante alegre. Aquelas pessoas que a conheciam, e talvez até nem gostasse dela, né? Porque cinco maridos, né? Era uma mulher bem vista, provavelmente. Mas essa mulher de cinco maridos ele para lá e contar com Jesus. Que coisa, né, Rosa? Essa mulher desprezada, quem sabe, é que vai lá receber de Jesus a salvação. E ela volta toda eufórica. Não é isso? Eu me lembro que quando eu me converti, isso foi em outubro de 1969, eu tive um encontro pessoal com Jesus. Gente, eu queria falar para todo mundo. Cheguei em casa, olha, eu tive um encontro com Jesus. Foi maravilhoso. Falei para o pessoal lá dentro, que é da igreja, mas que trabalhava comigo na nossa sede. O nosso chefe, que era esse convertido, eu me converti através do testemunho dele. Eu já fui correndo para ele, cara, conheci aquele homem que você falou. Ele me deu uma experiência agora que eu estava ali tentando descansar depois do almoço. Eu tive experiência que nunca mais eu tive igual. E foi a única experiência que eu tive quando eu estava deixando Jesus entrar na minha vida. Então, evangelizar, irmãos, é falar daquilo que Deus faz na sua vida. Aleluia. Isso não paga nada. Você está conversando com alguém, está reclamando da vida, reclamando do governo, reclamando dos preços? Olha, graças a Deus que eu tenho, né? Deus me ajuda muito e na minha casa não falta nada. Na nossa casa não falta nada? Não. E olha bem o nosso salário. A gente manda para os irmãos e eu vou perguntar. Deus não deixa faltar nada. Outro dia nós estávamos lá no Bagamentos e tinha alguém, as pessoas reclamando do preço da banana. Porque isso é coisa do governo, isso é coisa do atravessador, amaldiçoando todo mundo, está com o preço da banana. Aí a galera falou assim: não, vamos levar a banana? Lá leva uma só, porque cada igreja não um pedacinho. Isso? Leva uma só, e cada igreja você baixa, você começa na linha. Eu falei: então, graças a Deus que tem a banana para a gente levar. Quem puder levar uma blusa leva, quem puder levar casquinho leva, quem puder levar uma só. Mas tem fiel de da graça a Deus. Glória a Deus. É isso que nós devemos agradecer a Deus por aquilo que Ele faz. Aleluia. A nós. Amém. Quinta-feira nós estávamos no culto e o pregador estava falando sobre ação de graça. Como é isso? Ação de graça. E o pregador falava o seguinte: que existe da mesa que Deus oferece para a gente, né? E que nessa mesa eu só tenho motivo de agradecer a Deus por isso que Ele faz. Agradecer a Deus. Motivo de agradecimento. Mas eu tenho problema. Mas agradecer a Deus que tem problema. Davi, ele não conhece, né? Você não conhece. O que ele fala de vez em quando para mim? Ele levou um pão e está com o pé bem danificado. Ele fala: que prazer que eu tenho o pé para estar danificado. Graças a Deus. Então, é a gente glorificar a Deus mesmo na dificuldade. Aleluia. E isso nós devemos falar com a evangelização. É dessa maneira que vamos impactar as pessoas para que queiram conhecer o benefício de ser aqui na vida de cada um de nós. Então, é através do nosso testemunho, daquilo que nós, do benefício que nós temos, porque nós aceitamos o sacrifício de Jesus nessa vida. E terceiro, último ponto, para terminar.
essa família vai causar impacto em outras famílias, para quem sabe querer conhecer por quê. Porque a nossa família tem estrutura, tem alegria, tem paz. Então, estrutura a sua família para que ela seja um motivo de projetação. Tem um amigo da gente no Grau, que é coisa interessante, vou contar para vocês rapidinho como ele se converteu. Ele morava em Macau e do lado tinha uma família evangélica, Assembleia de Deus. O que ele fazia? Ele varria o lixo da calçada dele, juntando, e levava e deixava em frente a casa desses irmãos da Assembleia. Acho que era da Assembleia. Deixava o lixo dele lá. Tá nem aí, né? Problema do vizinho. A vizinha, aliás, o vizinho que era crente, ele ia lá, recolhia aquele lixo numa boa, passava, limpava dele também, mas não ia brigar lá com o vizinho porque ele tinha lixo. Isso impressionava muito aquele cara que deixava o lixo. Acabou se convertendo. Depois dos anos, a gente falava, cara, o que me fez eu converter foi lixo. Eu deixava o lixo na casa do cara, na família lá, eu reclamava. E aquilo me deixava muito impressionado. Por que não reclamava? Por que não xingava? Por que não chamava a polícia para entender? Não. Eles pegavam uma boa. Isso me deixava muito impressionado. E minha atitude. Então, quer ajudar Jesus a carregar a cruz? Escritura só. Agora, irmão, como nós podemos estruturar essa família? Então, a gente não vai demorar muito. Vamos lá para Efésios. Efésios 5. Glória a Deus, aleluia. Efésios 5. Então diz assim, Efésios 5. Como a gente estruturar a nossa família para fazer o que Jesus quer? Primeiro, 5:22, Efésios. Diz assim: esposas, cada uma de vós respeite o vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Muito bem. Eu tenho uma outra tradição em casa que fala muito diferente. Fala assim: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Assim, de uma maneira direta. É complicado essa expressão, porque muitas vezes dá aquela sensação de machismo, né? Não, minha mulher é submissa, não interessa. Ela tem que fazer o que eu mando. É submissa. A Bíblia está falando de ser submissa. Mas na minha tradução, essa tradução que eu gosto mais, é diferente, né? Sim, né? Diz assim: esposas, cada um de vós respeite o vosso marido, porquanto sois submissa a Deus. Então, a mulher crente tem que ser submissa ao Senhor. E ela sendo submissa ao Senhor, irmãos, ela vai respeitar o marido dela. Não é isso? Ela vai não ficar falando mal dele, né? A gente vê muito isso, né? Infelizmente, as mulheres, né? Começa a conversar e já começa a falar os defeitos do marido. O filho do marido é problema. Ela está falando aqui do horário, mas nunca peguei o horário também na tarde. Mais um pouquinho. Estou terminando. Então, eu estava vindo no casamento do Bruno, pastor Paulo pregando, e uma coisa que deixou a gente bem impactado. Ele falou assim para o Bruno, a lei tem defeito. Com certeza não é pura não é essa palavra, perfeita. A lei não é perfeita, ela tem defeito, e tem alguns que pode ser que você começa a descobrir agora. Alguém tem alguns que você não conhece. Agora você está casado, mas aprenda a dar valor às suas virtudes. Glória a Deus. Aprenda a dar valor às virtudes. Aleluia. Quando você dá valor, irmãos, à sua esposa, às virtudes dela, ela vai te tratar com carinho, com obediência, logicamente, ou não. E ó, agora vai pensar. Mulher é muito bobinha, desculpa a expressão. A gente consegue fazer ela ficar feliz com pequenas coisas, ou não. Eu vou dar dois exemplos. Eu estava voltando da rodoviária, atrás dele, e ali perto do cemitério, ali tem uma sul, tem um canto central, e tem uma plantação de flores, umas flores amarelas que no seu nome. E como o farol fechou, eu desci
custou nada, irmãos. Eu simplesmente peguei aquela flor e dei para ela. Você vê a alegria que ela ficou. Ou não? Posso falar isso? Ficou toda leve, brincando, não sei o quê, me abraçou, ficou toda tranquila. Mas eu queria fazer uma segunda dinâmica. Olha aqui. Aqui é um presente. Tá? É um presente. E esse presente eu não tem nada ensaiado, não. Não tem nada combinado, não. Esse presente aqui, eu quero dar ele para ela. Eu quero dar para esse presente. Aí não sabe disso, não. Aí você tem nada. Então, você vem pegar aqui ou eu olhar para ele? É um presente que eu quero dar. Estou dando um presente para ela. Olha a carinha dela. Eu sou idêntica. Está aqui um presente para ela. Pode até que você abre. A igreja saber que eu estou dando aqui, né? É um presente. Eu vou dar. Vocês viram o presente que eu estou dando para ela? Mostra para a igreja o que eu estou te dando. Nossa! Uma pedra, irmãos, que não me custou nada. Não me custou nada. Essa pedra eu achei aqui na rua. Né? Não me custou um tostão. Tá? E eu tenho certeza absoluta que ela vai fazer isso. Porque assim como tem outras coisas que eu dei para ela também, é simples. Ela guarda, outro dia eu quebrei. Outro dia, pastor, eu dei para ela um negocinho de colocar. Aquele negócio que eu quebrei, de colocar os anéis dela, eu sei que eu quebrei. Mas ela, olha aí, não tem me nada, não quebra. Eu gostava tanto disso. Então, irmão, se você quer fazer com que sua esposa seja feliz, irmãos, casados, tem coisa assim, você deu um anel brilhante, tá danado. Você comprou um anel de 2 milhões para dar para ela, né? Mas olha, é uma pedra que eu coloquei e ela ficou na galera. Então é muito fácil nós gostarmos da nossa esposa. Aí vem o versículo para colaborar aqui no que eu estou falando, né? Efésios 5:25 diz assim, deixa eu completar. Eu falei de você e do Bruno. O pastor Paulo falou para ele também, não pensar com o Bruno, não. Foi, pastor? Leia, o Bruno não é perfeito. Aprenda o mesmo. Aprenda a falar para as pessoas sobre a virtude dele. Foi isso que o Paulo falou sobre o casamento dos dois. Aprenda a falar da virtude. Porque ela pode ter perfeito, ninguém é perfeito, mas tem muito mais virtude. Por isso você está casando com ela, senão você não quer. Mas continua pensando as virtudes, e não perfeito. Então, aqui com as pessoas maridos, né? Diz assim: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Olha o parâmetro que Jesus dá para a gente quando está na nossa esposa. Dona Arana, sua esposa, como Jesus pagou a igreja. Você quer saber como? Vamos pesquisar. Não, filho de Jesus amou a igreja. E Paulo está mandando a gente amar como Jesus amou a igreja. Né, Lucas? Quer saber como amar a Jane como Jesus manda? Vamos saber o que Jesus fez por ela. Olha o parâmetro que Paulo usa. Aleluia. Outra coisa, irmão, Paulo não era casado. Olha aí, quando eu estava lendo isso aqui, eu pensando, o cara não era casado, né? E fica dando esses conselhos. Ele não era casado, ele não sabe o que é uma mulher chata. Ele não sabe como ter uma mulher, uma sogra chata. Então, por isso que ele está aí falando. Mas Paulo falava, irmãos, inspirado pelo Espírito. Aleluia. Ou não? Paulo falava essas palavras aqui, inspirado pelo Espírito. É por isso que Paulo fala. Não por experiências, mas pela experiência. Então, amar maridos, ama suas igrejas, as suas esposas, vê o parâmetro de como Jesus amou. Vamos saber que se entregou por nós, ali, na cruz. Que sofrimento que ele passou, por minha causa, por sua causa, por nossa causa. É isso? E esse é o parâmetro que Paulo está usando para que nós podemos amar. Fazer tudo para ela, né, como Jesus fez e faz pela igreja. Para terminar, falei consolidando ou estruturando a família. A
Agora tem mais uma coisa aqui, não é só uma imagem de uma mulher não, tá? Isso aqui, eu no capítulo 6, capítulo 1, diz assim: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honrai teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento. Então, aqui no nosso terceiro ponto, que é estruturar nossa família, é falar dos filhos. Agora, irmãos, falar dos filhos, vamos lembrar, né? Que filho não nasce pronto, tá? Você lê, viu? Futuramente tem um bebê filho, não nasce pronto, não, tá? Não nasce honrando vocês, obedecendo vocês, não. Isso vocês têm que ensinar. É isso? A criança, quando nasce, eu quero ver uma explicação do dia, o cérebro dela não tem nada. É como se quando você vai na loja e compra um celular. Não tem nada escrito, não tem nada programado. Então, tudo que a criança vai ser aquilo que nós vamos colocar na mente dela. Vou ensinar. Então, se eu quero que meus filhos me honrem eles também. Aleluia. É isso? Trata eles com carinho, trata com benevolência. Não desconte nos seus filhos problemas que você teve no seu trabalho. A gente vê muito isso, né? O camarada chega do trabalho cansado, que brigou com o chefe, ele bate no filho, espanca, briga com a mulher. Não faça isso com seus filhos. É isso que Paulo está dizendo. Você quer filhos que te honrem? Honre eles também. Glória a Deus. Você quer filhos que te respeitem? Respeite eles também. Porque os filhos, eles trilham os caminhos que nós trilhamos. Com certeza. Nós estávamos falando ontem, né? Da senhora de filho, né? Na reunião que sabe. Eu estava dizendo que eu nunca bati com essa pessoa. Mas só de olhar para ela, muitas vezes ela sabia que eu não estava querendo. Principalmente mais velha. A mais velha era mais difícil. Se olhava, ela perguntava: por que você está me olhando? Ela falava isso para mim: ué, por que você está me olhando? Eu falava: você está fazendo coisa errada. Ou não está? Vamos ver se você está. Não, não batemos, eu nunca. Elas me honram, têm verdadeiro respeito por mim, sem que eu precisasse ficar espantando. Então, faça isso com seus filhos, né? Com nossos filhos, né? Ensine a eles a te honrar e também a te obedecer, mas também dando exemplo. É isso? Por exemplo, só para terminar, eu nunca briguei perto do filho. Não faça isso, nós homens. Vocês mulheres, não briguem com seus maridos perto do filho. Por favor. Né? Quer brigar? Espera um pouquinho, não fica seguro, vai lá, sozinho, briga. Não vai brigar, né, Bruno? Começa a oração e esquece a briga. Mas não brigue com seus filhos, com suas esposas, perto dos seus filhos. Porque vocês fazem com que eles começam a não te respeitar. Se meu pai não respeita minha mãe, por que eu vou respeitar? Se meu pai não respeita, se a minha mãe não respeita meu pai, olha que ela xingou eu. Por que eu vou respeitar? De jeito nenhum. E para terminar a nossa fala de hoje à noite, o chave de ouro. Glória a Deus, aleluia. Eu quero terminar com o chave de ouro. Se os irmãos quiserem esquecer tudo que eu falei, não tem problema. Mas isso que eu vou falar, para gostaria que os irmãos não esquecerem. Isso agora. Por isso que eu quero terminar com isso. Nessa palavra. Diz assim, Isaías 53. Isaías 53, versículo. Diz assim, Jesus, nós falamos dele, logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma e ficará feliz. Olha que coisa maravilhosa, né, você pode? Jesus fica vendo nós aqui reunidos, nessa noite, em culto, ele fica feliz, gente. Ele deve estar feliz de ver a gente reunido aqui. Porque foi para isso que ele morreu. Foi isso? Então já não vê mais aquilo que aconteceu com ele. É isso que Isaías está falando.
ele contempla o resultado das obras daquilo que aconteceu com ele. Então é isso que Jesus faz, ele contempla as maravilhas. Então ele vê a família estruturada, ele fica feliz. Ele vê você tratando bem seu amigo, ele fica feliz. Ele vê o pai tratando bem a mãe, fica feliz. Então vamos aprender a deixar Jesus colocar feliz. Amém. Amém. Já falei demais aqui também. Deus possa colocar no último memória, que eu preparei, que eu coloquei no meu coração. Amém, irmãos? Amém. Vamos colocar em pé. Senhor amado, em nome de Jesus, quero te agradecer por cada vida que se encontra. Te pedir, Deus, que tenhamos uma semana regada pelo Espírito do Senhor. Que a tua mão nos acompanhe, Deus. Te agradecemos por essa noite de bênção. E te pedimos, ó Deus, que na sequência a semana seja de bênção também. Em nome de Jesus. Amém. Glória, irmãos, que a graça, o amor e a consolação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, repouse sobre vós, hoje e sempre. Amém.